Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Nós estamos aqui já, segunda-feira pela manhã, chimarreando, né? Todo gaúcho que se preze, toma um chimarrãozinho pela manhã, ou para esquentar, ou para esfriar, não importa. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e queremos convidar você a passar aqui a nos visitar, né? Todos os domingos pela manhã, 8 horas, a gente tem um culto muito especial aqui, e à noite, 19 horas também, você na volta, né? Quando você vai para a Serra, pode passar aqui. De tarde também tem às 16 horas, quartas-feiras, às 19h30. Sexta-feira, às 19h30. É um culto atrás do outro, você pode passar aqui em qualquer momento, porque a igreja aqui, ela funciona 24 horas, sempre tem alguém aqui. Então, nós queremos convidar você e a nossa audiência, que sempre está com a gente, nas segundas-feiras pela manhã também, a gente quer dar um oi, um bem-vindos, né? O pessoal que comumente está com a gente, então, que se você possa usufruir e passar adiante esse conteúdo. Bem, nós falamos toda segunda-feira com o apóstolo Neuci José Horato, seja bem-vindo, bom dia, pastor. Bom dia, pastora Eliane. Bom dia a todos que nos assistem, que nos seguem e que tenhamos todos nós um dia lindo, um proveitoso dia. O salmista, ele nos ensina a contar os nossos dias. O que significa? Eu tenho tantos anos, então já vai multiplicando pelos dias de cada ano. Não, não é isso. Ensina-nos a aproveitar bem os nossos dias, porque é no aproveitamento do dia e dos dias que nós construímos um coração sábio. É verdade, é dia após dia, não adianta atropelar, que não vai a lugar nenhum. Mas, pastor, quero comentar com o senhor algumas coisas, né? Primeiro, vamos falar sobre a palavra de Deus, né? Nós temos lá em Lucas 18:8, né? Jesus está terminando de dar o ensinamento para os seus discípulos, né? A respeito falando a palavra de um juiz iníquo. Mas daí ele termina dizendo assim, porque acaso quando o Senhor voltar à terra, ele vai achar alguma fé entre as pessoas, né? E nós vamos vendo assim, na medida que a gente está caminhando na vida, o quanto as pessoas estão desistindo, né? Eu lembro que num dos nossos podcasts, ainda o senhor trouxe uma frase bem interessante. O senhor disse que as pessoas estão substituindo a fé pela esperança, né? E é uma verdade, né? Mas eu quero contar uma historinha, pastor, antes do senhor começar a falar. Eu atendi uma pessoa essa semana que ela disse assim, eu acho que eu não sou cristão. Eu acho que eu não sou cristão. Tá, mas por que tu acha? Não, porque eu fiz uma oração para Deus me dar um sinal que ele existe e ele não deu. Então, como ele não deu, racionalmente eu presumo que ele não existe. Meu Senhor. Então, pastor, isso, claro, isso é a cabeça de um adolescente, mas porventura não é a cabeça de muita gente hoje? Exatamente. A oração que não é respondida imediatamente, ela parece que Deus não está presente, não está respondendo. Pois é. Vamos ver. A Deus não existe porque não respondeu. Agora eu faço outras perguntas para a gente, que é bom a gente criar um paralelo de fatos ou de questionamento para a gente alargar o entendimento, começar a compreender melhor as coisas. O frio existe, pastor? Claro, esse inverno provou. Não, eu provo que o frio não existe. Existe ausência de calor. Também podemos dizer, o mal existe? Existe, então, nessa lógica, a ausência do bem. Exatamente. Então, o vento
Você consegue ver? Agora, porque você não vê, ele não existe? Sim. Nós temos que avaliar as coisas pelos efeitos, tá? Uhum. E então, às vezes a gente reclama que não tem. Não tem por quê? Porque não foi construído. Uhum. Deus não existe para muitos aí porque eles nunca procuraram descobrir se ele existe ou não. Uhum. E aí, então, como nunca procuraram conhecer, vai querer que alguém que você não conheça lhe atenda. Isso também é infantilidade. Sim. Por que que Deus não atende às orações da maioria? Porque a maioria só quer benesses, mas não quer conhecer quem é benesse, quem é bom, quem realmente é amor. Querem o amor, mas não querem quem gera o amor. Uhum. O ser humano não é fácil. Mas aí dando ênfase um pouquinho às orações, né, pastor? Isso também já aconteceu comigo, de eu fazer uma oração e acontecer um monte de coisa na minha vida depois dessa oração, e eu reclamar para Deus por que tantas coisas estavam acontecendo, e ele me chama e ele me lembra, mas você não fez aquela oração? Então a gente precisa tomar cuidado com as orações que a gente faz também, né? Porque às vezes, claro, a gente trouxe esse exemplo de um adolescente infantil ainda, né? Mas quantas pessoas hoje também não esperam imediatamente uma resposta, e se Deus não dá, não tem abandonado a sua fé? Eu dou um conselho prático, até faz dias que eu não repito isso. Quer ver se você sabe o que quer na vida? Anote tudo o que você pede para Deus. Uhum. Para ver se em pouco tempo você não está se contradizendo com Deus. Uhum. Pedindo uma coisa e se esqueceu do que pediu e já está pedindo outra coisa. Então, uma confusão. O ser humano não sabe o que quer. Eu uso muito hoje isso para quem é almático, porque a alma do ser humano é como uma criança, e uma criança não sabe o que quer. Ela deseja coisas, mas as coisas que deseja é para o momento, não é para o futuro. É o imediato. É o imediato. Uhum. Então ela tem desejos, quer muita coisa, mas para o imediato. Já na outra semana ou no outro dia mesmo, já não é aquilo. E assim está o cristianismo, pela falta de conhecimento, pela falta de entendimento, pela falta de crescimento na graça e no conhecimento, tá nessa situação. Uhum. Deixa eu contar uma experiência que eu vivi nesse meu tempo de ministério. Isso fazem uns uns quase 30 anos. Quase 30 anos atrás, se converteu uma moça que, como ela não tinha compromisso com Deus, não era envolvida com igreja, ela já era uma moça madura e ela tinha a vida livre, né? E não é que ela foi atacada pelo inimigo, foi liberta e se converteu. Mas aí a conversão dela, ela começou a avaliar-se. Porque ela tinha a vida sem regras, sem como é que se diz? Sem limites. E agora, convertida a Cristo, ela precisava ter princípios. Ter princípios morais. E ela me procurou: pastor, eu não estou aguentando. Eu me converti a Cristo e eu não me aguento sozinha. Eu preciso de um homem para mim. Aí, prontamente, conversando com ela, disse: vamos orar para Deus te dar um marido.
mas ela não especificou o tipo de marido. Ai, ai, ai. Quando foi 2 meses depois, ela aparece com um cara não cristão para noivar. Ai, ai, ai. E agora, como é que fica? Se a própria Bíblia nos ensina que não é para nós nos ajuntar a um jugo desigual. Como é que fica? Minha irmã, nós erramos. Não pedimos O senhor disse isso para ela. Não pedimos um homem cristão para você. Mas agora pesou sobre você a responsabilidade em ganhar esse homem para Cristo. Ela já veio para noivar com o casamento marcado. Impressionante como ela foi obediente na instrução que recebeu. 2 meses após o casamento, o marido dela se batizou. Olha aí, graças a Deus. Mas assim, né? Aí foi uma loteria isso aí. Mas... Não é para qualquer um. Não é para qualquer uma fazer esse tipo de desafio. Não é não. Porque, infelizmente, hoje, o cristianismo está muito fragilizado. Se ele começa uma mulher começa um relacionamento com um homem não cristão, é o homem que ganha ela para o mundo, em vez de a moça ganhar ele para a igreja. Mas isso não só em termos de relacionamento, de casamento, a gente percebe isso, e eu acho que isso entra muito dentro do que a gente está falando, dessa fé fragilizada, que a gente vê principalmente na geração mais jovem aí. A geração mais jovem, que eu digo assim, pastor, é de 30 para baixo, sabe? Nem estou falando assim, os mais velhos ainda tem alguma coisa que ficou para trás, né? Mas de qualquer tipo de relacionamento, por exemplo, um relacionamento de amizade, se a pessoa tem um relacionamento de amizade com alguém que não é crente, é mais fácil essa pessoa levar ela para as convicções do que o cristão. Quer dizer, a gente tem uma fé fraca. Exatamente. Mas acho que até foi o apóstolo Paulo que disse, aumente a vossa fé, que a gente precisa aumentar a nossa fé. E como é que a gente vai aumentar a nossa fé? Pelo conhecimento da palavra. Então tem que abrir a Bíblia, ler. Exatamente, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O crescimento está no coração de Deus. Pedro, ele diz lá na sua segunda carta, 3,18, ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescimento faz parte, assim como biologicamente a pessoa necessita de crescer, profissionalmente necessita crescer, sociologicamente necessita crescer, e agora, e espiritualmente? Qual é o crescimento que as igrejas estão oportunizando à sua comunidade? O crescimento espiritual amplia as capacidades, amplia a maturidade, amplia as potencialidades que o ser humano tem. Porque se o espírito do ser humano é bem cuidado, alimentado com a palavra, todas as capacidades daquele ser humano se desenvolve também. Eu creio que ele começa a criar parâmetros. Isso até aqui daqui para frente já corrompe. Acho que isso que quando tu tem conhecimento, você consegue aplicar. Porque como o senhor disse, essa jovem aí, antes de conhecer Jesus, ela não tinha parâmetro. Ela não tinha limite. Não. Fazia o que sentia para fazer, né? Mas a partir do momento que ela tem um encontro com Cristo, então ela começa o desenvolvimento. Mas existem alguns crentes anômalos, pastor, que simplesmente assim, agora ele converteu,
e ele acha que agora, porque converteu, a ênfase é sair da pobreza e para a riqueza, que é o que aconteceu nesses últimos anos, porque que se levantaram coachings, mentores, pessoas muito bem-sucedidas que se dizem crentes. Então eles fazem essa miscelânea entre ser crente e ser coaching, mas levam para esse lado de a pessoa ser rica. E só que as outras áreas espirituais, elas não são vistas. Então esse crescimento emocional, esse crescimento da fé. E eu creio, pastor, sinceramente, assim, ó, que o crescimento da fé, ele vem pelo ouvir a palavra de Deus, claro, Romanos capítulo 10 diz isso, mas ele se consolida com experiências pessoais. Com a prática da palavra. É. É impressionante, uma coisa que eu seguido falo, mas eu noto que não entende. Eu vou pegar 2 textos apenas para mostrar. Romanos 1,16. Paulo diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E no evangelho é revelada a justiça de Deus, é revelado os padrões de Deus para vivermos de fé em fé. Então o poder está onde? O crente anseia pelo poder. O novo convertido, quando tem um encontro com Deus, a primeira experiência foi o perdão de seus pecados, e aí vem depois experiências pessoais, de cura, primeiro do perdão, segundo a da paz, e depois a comunhão com o Espírito Santo, que lhe causa um bem-estar que lhe ajuda muito. Aí vem as bênçãos da cura, vem a bênção do crescimento, de ter melhores resultados no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua família. Mas poucos vão mais a fundo, que Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. E no evangelho se descobre a medida, os padrões, a justiça de Deus para vivermos de fé em fé. O problema, pastora, vou pegar um outro paralelo, eu falo e uso outros exemplos para explicar o que eu estou falando. Por que será que o povo de Israel levou 40 anos para atravessar o deserto? Se o máximo levaria, andando com crianças, recém-caminhando, não levaria 3 meses, levaram 40 anos. Desobediência. Não querer crescer, não querer mudar a cultura. Qual é o problema do cristianismo hoje? Se converteram a Cristo, mas não mudaram a cultura. Que é o caso do Brasil hoje, Brasil, né? A maioria de crentes estão na fila da Bolsa Família. Que é isso? O que é isso? Qual é a base bíblica para isso? A Bolsa Família, sim, é um plano social para quem não tem condições. Ela não é para quem tem condições e não quer trabalhar. E o pior é que estão ali, levantando as mãos, adorando a Deus e se achando que são filhos de Deus. Deus é o dono da riqueza. E um filho de um pai rico viver mendigando bolsa, tem alguma coisa errada. Tem algumas instruções que não foi praticado. Tem, como se diz, a gestão do reino que não foi entendida ainda.
porque aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Então tem... O senhor está falando aqui, e eu estou lembrando, pastor, também, tem mulheres que estão vivendo com seus maridos e vice-versa, né? Homens com mulheres, e eles não se casam, mas não se casam porque não querem. Eles não se casam porque tem alguma pensão envolvida. Uhum. E se eles casarem, eles perdem esse vínculo. Tem a pensão Do ex. do ex que morreu. Do viúvo. É, exatamente. Outra coisa, tem gente que é encostado no INSS. Tem pessoas que não se casam, sabe para quê? Porque um dos cônjuges está devendo. Também. Aí tem o nome, né? Não pode misturar. Mas aí tem as questões, por exemplo, de pessoas que têm algum tipo de doença, tiveram algum problema, mas foram curados. Mas eles permanecem no fingimento de que tem alguma coisa para que eles possam continuar com benefício, né? Isso também casa com esse assunto aí, né? Que muita gente hoje está no Bolsa Família e poderia tranquilamente trabalhar. Então, eu creio que a palavra que fica aqui é o seguinte: não entenderam a essência do Evangelho. E não pode dizer, eu sou cristão. Não diga. Não diga na fila do INSS que você é cristão. Não diga na fila da Bolsa Família que você é cristão. Não diga. A não ser que você tenha problemas congênitos, que não pode trabalhar. Exatamente. Se é verdadeiro assunto. Mas se é um marmanjão sadio aí, brincadeira, tá? Escolher esse tipo de vida, misericórdia, isso é ofender a Deus, porque você diz que é filho de Deus. E agora, como filho de Deus, que tipo de filho está sendo e que tipo de honra está dando ao seu Pai Celeste? Mas isso é uma coisa muito, muito brasileira, sabe, pastor? Assim, a nível de evangelho, falando de fé, né? Fé do evangelho, a gente tem aqui uma miscelânea e um sincretismo, né? Que é impressionante. A maioria das pessoas que se dizem católicas, elas admitem ser católicas e ter algum tipo de afro-religião também, e aí tá tudo certo, né? Então isso é sincretismo, e a gente está vendo isso agora nos evangélicos também. São evangélicos, mas também praticam alguma outra... Fazem uma fezinha lá fora. Fazem uma fezinha, alguma coisa lá fora, né? E eu estava vendo, algum tempo atrás, não sei se o senhor ficou sabendo, né? Que houve uma limpeza étnica na Nigéria. Você chegou a ouvir isso? Não ouvi. Houve uma limpeza étnica na Nigéria e eles mataram, pastor, 200 cristãos, entre eles até crianças bebês. Porque limpeza étnica, eles não querem essa religião se proliferando, então eles viram que isso é uma coisa que... Então, para fazer essa limpeza, para isso não avançar, eles fizeram essa limpeza. Então, assim, às vezes a gente vê em outros lugares onde o evangelho ele é mais escasso, as pessoas com uma fé muito mais gigante, porque tinham, né, segundo as notícias, eles tinham que negar para não ser mortos, né? Tinham que negar essa fé e adorar outros deuses. E eles se mantiveram até a morte, né? E isso acontece no mundo todo aí fora, né? Principalmente onde o evangelho é escasso. E aqui no Brasil, onde o evangelho ele tem assim abundância, que a gente pode dizer assim, porque é via internet. Igreja, pastor, não falta igreja evangélica. Não. Quando tu vai, vamos colocar aí um outro estado, né? O Rio Grande do Sul até que não é tanto assim, né? Mas, por exemplo, tu vai no Rio de Janeiro, pastor. No Rio de Janeiro, cada esquina tem uma igreja pentecostal. Cada esquina. É assim, ó, chega a ser cansativo de ver tanta igreja e tanta violência. E tanta coisa ruim acontecendo. E agora, né, faz aí também um tempo que eu fiquei sabendo, não sei se o senhor sabe, que agora se levantou uma comunidade, né, que a gente não pode dizer outra coisa, comunidade chamada Canaã. E nessa Nova Canaã. E nessa comunidade
Tem os traficantes, que são os donos da comunidade, tem todos aqueles os que são aliciados para trabalhar, e não pode ser da comunidade e nem ser dos bandos lá se não for crente. Tem que ser crente. Antes de sair para vender o tráfego, antes de sair para fazer qualquer tipo de ação, tem oração. Eles se reúnem, oram. E agora? Essa é a fé brasileira. E agora? A fé brasileira. Aonde isso irá parar? Então, olha a confusão, né? E eu realmente creio, pastor. Se a gente chegar aqui no Brasil a esse ponto de perseguição, a gente vai ter muitas surpresas. Muito, muito. Porque o amor está se esfriando, né? Por que Jesus disse: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, se possível, até os próprios escolhidos. Que Deus tenha de nós. Misericórdia. E Ele tem. O tempo passou, pastor, foi um bom papo. Pensa um pouquinho. O pastor ainda vai dar a última palavra, mas pensa um pouquinho. A tua medida de fé. Pois é. E ainda vou lhe dizer, pense bem nesse conceito. Ninguém vai além da fé que tem. E a fé que você tem vai te levar aonde? Até onde você pensa que vai? Ou o que você pensa que essa fé que você tem pode lhe ajudar? Reflita. Alimente a sua fé na palavra, deixe a palavra descer ao seu coração, porque quando a palavra desce ao coração, ela transpira em ação. E a fé que não tem ação é morta. Deus abençoe.